mensagem tremenda. Por quê? Aleluias. Porque retrata a realidade da humanidade. Porque nós temos que ser. Eu quero ser um eterno aprendiz. Eu quero ser um eterno dependente. Eu quero ser uma eterna criança. Aleluias. Porque a partir do momento que começamos a crescer, oh, aleluias, muitas vezes nós queremos soltar a mão do Pai. Você vê, interessante. Um bebê, uma criança, quando você começa a andar, uma criancinha tão pequenininho, ela gruda na mão da gente. Eu tive a oportunidade com o Franklin, tive a oportunidade com o Danilo, e ele agora, com certeza, vai começar a ter oportunidade com o meu netinho, o Caleb. A gente começa a andar assim, ele segura na mão da gente assim, e não solta de maneira alguma. Imagino que todos já viveram isso aí. Todos já viveram isso aí, né? Aleluias. Mas acontece que a criança, ela começa a crescer e começa a querer ser independente. Aí quando ela acha que ela pode ir ali sozinha, ela quer mostrar para o seu pai que ela pode andar sozinha, que ela já não precisa tanto, que ela já não é tão dependente de uma mão que o protege, ou que proteja. Oh, aleluia. Na caminhada cristã é da mesma forma. Na caminhada cristã é assim. Muitas vezes começamos a caminhar com passos tão lentos, tão inseguros. Oh, Managassúbia, Managas. Oh, aleluia. Mas o Senhor começa a firmar os nossos passos. A caminhada é muito difícil. No início parece que não vamos aguentar. E começamos a caminhar. E os nossos pés começam a se resvalar. Começam a escorregar. E seguramos na mão do Pai. E não fazemos nada de nós mesmos. E não tomamos nenhuma decisão sem primeiro consultar Papai. Aleluia. Mas quando o homem ou a mulher começa a achar que já é grande, que já é adulto o suficiente para seguir os teus próprios passos, oh, aleluia, é um perigo muito grande. Aleluia. E assim estava acontecendo com Reoboão. Ele vivia numa vida mansa. Ele vivia na sombra. Ele vivia tranquilo. Os amigos que o rodeavam, colocava ele no pedestal, colocava lá em cima. Se você quer conhecer o ser humano, basta um elogio. Muitas vezes elogiamos as pessoas como forma de incentivo. É verdade. Quando você elogia alguém que está aprendendo a tocar um instrumento, é um incentivo. Quando você incentiva alguém que está começando a pregar, é um incentivo. Começando a cantar, minha irmã está cantando, é uma bênção. Você era desafinada, mas agora eu estou vendo que Deus já está trabalhando aí. É um incentivo, sim. Mas que não deixe, que nesta noite o Senhor possa estar falando em nossos corações. Possa estar falando para alguém que neste momento possa estar deixando o elogio subir a cabeça. Porque não é dessa forma que o Senhor quer. Nós muitas vezes elogiamos para incentivá-lo a caminhar. Irmão, você já está andando firme. Gostei. Há pouco tempo você estava assim. Ei, mas não pode se empolgar não. Não se empolga não. Aleluias. Oh, aleluias.
Acontece, meu amado. Quando Reoboão, seu filho, assentou-se no trono, a palavra diz que ao invés de ouvir os anciãos, ele resolveu ouvir o conselho dos seus amigos jovens. Tem muita gente que prefere ouvir conselhos por aí. Oh, aleluia. Em vez de procurar o pastor, procurar alguém que já tem uma intimidade maior com Deus, uma experiência. Que não adianta eu achar que eu tenho experiência suficiente, não. Para isso, tem o pastor Paulo aqui, que com certeza tem muito mais experiência do que eu. Tem os presbíteros aqui, que com certeza tem muito mais tempo de caminhada do que eu. Aí se eu for me consultar alguma coisa em relação à questão espiritual, com alguém que não tem experiência, e foi o que aconteceu com Reoboão. Ele preferiu seguir os conselhos dos seus amigos que não queriam nada. Muitas vezes podemos dizer, talvez eram os amigos da balada, talvez eram os amigos da curtição. Fala, papai. Muitas vezes os amigos do rock, do rolé, como diz por aí, na linguagem popular. E ele não queria ouvir o conselho dos anciãos, daqueles que tinham uma palavra, aleluias, que ia mudar a história dele, aleluia. Oh, aleluias. Mas acontece, meus amados, que algo aconteceu de ruim no reinado de Reoboão, sim. Mas nós não podemos culpá-lo totalmente. Não. Acontece que seu pai Salomão não educou ele, não ensinou como deveria. Aleluias. Ele mesmo escreveu em Provérbios, né? Provérbios lá para 22:6, né? Instrui o menino no caminho em que deve andar, para quando envelhecer não venha se desviar dele. Olha só, ele mesmo escreveu, o próprio Salomão, e no entanto, não instruiu. Aleluias. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Na realidade, ele agiu dessa forma. Tem gente que é muito bom para dar conselho para os outros. Meu irmão, você faz desse jeito que vai dar certinho. Vai ser batata. E o camarada vai, pum, volta chorando. Ô pastor, o negócio deu tudo errado. Mas procurou o pastor? Não procurou. Foi ouvir o conselho lá dos ímpios. Bem-aventurado é o varão. Se você olhar lá no, aleluias, lá no Salmo 1 está dizendo, bem-aventurado é o varão. Aleluias. É aquele que não assenta na roda dos escarnecedores. É aquele que não segue o conselho dos ímpios. Aleluias. Quando o camarada estiver assim, legal, vai lá no Salmo 1. Oh, aleluias. Mas acontece que Salomão, um homem com tanta sabedoria, escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. Não é para qualquer um, não. Mas, no entanto, não soube educar o seu filho. E eu faço uma pergunta nesta noite. A mim, a você, a todos como pais. Qual o legado que estamos deixando para os nossos filhos? Qual o legado espiritual? Qual a riqueza espiritual que estamos deixando? Que possamos estar refletindo nesta noite. Oh, aleluias! Será que estamos preparando o caminho, tirando as pedras para os nossos filhos, para os nossos netos? Aleluias! Glorificado é o nome do Senhor. Oh, aleluias!
Qual o legado espiritual que deixamos para os nossos filhos? É obediência ao Senhor? É fé? É fidelidade? Compromisso? É isso? Oh, aleluias. Meus amados, nós estamos num tempo onde se destaca-se a ecologia, onde o mundo, onde a humanidade está destacando o planeta, a necessidade do cuidado, o cuidado ambiental, cuidar do meio onde você vive, não destruir o seu espaço, porque Deus criou a natureza perfeita. Mas por causa da desobediência de Adão e de Eva, foram lançados fora do jardim, fora da presença do Senhor. Foi o pecado que distanciou, foi a desobediência. Oh, aleluias. E muitas vezes nós olhamos assim e ouvimos, aleluias, os ambientalistas dizerem assim: temos que deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Temos de deixar um planeta bem cuidado para os nossos filhos. Mas há uma voz abafada lá no fundo do túnel, que quase ninguém ouve, que diz assim: e quando é que vamos preocupar em deixar filhos melhores para o planeta? Para cuidar da natureza, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus entregou na tua mão. Glória a Deus. Isso ninguém ouve. Isso ninguém pensa. Aleluias. Oh, aleluias. E a palavra de Deus diz que Reoboão agiu prudentemente durante 3 anos. Geralmente, quando a gente assume um cargo, uma função, a gente passa por um período de adaptação. No meio secular, também no reinado da mesma forma. A gente assume a presidência de uma empresa, qualquer lugar. Um pastor, quando assume uma igreja, em determinado lugar, ele passa por um período probatório, de adaptação. Por quê? São pessoas, são gente, cada um tem sua personalidade. Aleluias. E acontece que Reoboão agiu prudentemente durante os 3 primeiros anos. O reino do seu pai havia sido rasgado em 12 partes. De cara, ele só estava com 2 tribos, Judá e Benjamim, que se tornou o reino de Judá. As outras 10 tribos foram entregues para Jeroboão, filho de Nebate. Aí ele se conformou, falou: agora é isso aqui. E quando estava dando tudo certo, e quando o reino já estava sendo confirmado, e já estava fortalecido, ele resolveu deixar a lei do Senhor. Ele falou: agora eu estou bem, eu já tenho estrutura, agora eu já posso caminhar sozinho, agora eu não preciso mais de ajuda. Ele não queria mais ser criança.